Continuando nossos capítulos sobre cultivando as emoções, compreendendo a depressão. Vemos diferentes interpretações a respeito da depressão. São divergência de acordo com teoria que compreende o ser humano. Com abordagem ao psicológico espiritual, considera o espírito adoecido, sendo principalmente fatores desse distúrbio destinados a alguma linha a mais a compreensão desse fato abordado. Entendemos a tristeza como um chamado para dentro, quando o ego assim se dispõe à vivência, constituiu valioso, oportunidade de autorreflexão e despertamento. Porém, quando há uma recusa a esse processo, fugindo de se conhecer o próprio psiquismo, reprova essa atitude e investe contra ele, intentando a mudança de conduta. À medida que esse ego não aceita ou não compreende o convite que a emoção lhe faz, o sentido dela em sua vida, a tristeza torna-se aparentemente destrutiva pelo enfrentamento que impõe o ego adoecido, crendo que acima do bem e do mal, por não saber como lidar com a experiência, fecha-se e estagna-se, endurecendo emocionalmente em apatia, revolta silenciosa ou rebeldia declarada. Essa situação é semelhante ao jardineiro que abandonou seu canteiro para conseguir lidar com as frustrações de perder uma floração. E com o passar do tempo, os insetos e as ervas daninhas tomaram conta não só do canteiro, mas de todo o jardim. Retornando às causas apresentadas na obra, a mentora esclarece. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos a não realizados, nos quais expulsos agressivos se revelam feridos às estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando o anseio e ignorando a realidade. Essa postura é traduzida pelo comportamento infantilizado, que expressa as palavras mudas. Se não for do jeito que eu quero, então eu não quero nada. O principal problema é que eu não querer é que sou o maior prejudicado, e a recusa não eliminará minha dor. A minha vida continua, as pessoas controlam sua felicidade e nós ficamos estagnados, revoltados porque o mundo não se submeteu aos nossos desejos. Aprisionados no self, se dá por comportamento em que o ego se mantém preso à circunstância externa da vida, adoecido por se calar, colocar no centro de tudo e acreditar que a vida é exclusivamente fonte de prazer e encantos, constrangendo a instância divina e impedindo sua livre expressão, porque a vida não se submete aos seus desejos. As pessoas descrentes de Deus geralmente se encontram nessa situação, afinal, fé é algo inato, que incita no seu ser humano por reconhecer intimamente sua criação.
Contudo, quando não nos sentimos atendidos em nossos desejos, ou seja, quando Deus não se submete à nossa vontade egocêntrica, deixamos de crer nele. A depressão, quando o self em fixação no conjunto celular experienciou a amargura da mãe que não desejava o filho, o pai violento dos familiares, irresponsável das pelejas domésticas, da asseguração do processo da gestação. Embora a circunstância seja dolorosa, sabemos que o comportamento de revolta ou de aprendizagem tem uma nascente na alma do indivíduo. Caso contrário, todos que vivem experiências difíceis na infância desenvolveriam quadros depressivos, o que não é verdade, mas a maioria já desenvolveu essa depressão de anteriores frustrações. Essa postura pode ser traduzida como uma rejeição à vida, uma atitude egoicamente doente, acreditando-se acima dos demais e por isso merecedor de facilidade, benefício e privilégio, fazendo que degeneremos o intercâmbio entre o ego e self, onde o indivíduo perde o direcionamento de suas aspirações e entrega-se à injunção conflitiva, tombando não poucas vezes no transtorno depressivo. Se assim não fosse, pessoas iluminadas como Chico Xavier, que vieram muitas experiências tristes, obrigatoriamente teriam desenvolvido transtorno de humor, e não aconteceu. Joana revela que os casos que se agravam quando o indivíduo atinge uma idade aproximada de 35 a 40 anos, momento em que a pessoa tem a sensação de fracasso. São tomadas então por um sentimento de impotência. Muitas vezes foi originado em agressões ou rejeição infantil por parte de pais, criando uma negação ao corpo, ao prazer e a si mesmo. Acrescentamos a culpa quando ela diz: a depressão é doença da alma, que se sente culpado e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamento infeliz praticado na esteira da reencarnação, devendo em consequência ser tratado no cerne de sua origem. A culpa é responsável por devastar muitas vidas. Precisamos aprender a torná-los responsáveis e sair da estagnação destrutiva, vivendo cada vez melhor. Retomando a analogia com os buracos em nossa alma. Dizemos que na tristeza caímos no buraco e, estando lá, precisamos analisar e identificar os estragos e o prejuízo, compreendendo a situação interna para que, no tempo certo, nos levantamos e decidimos o que faremos com ele, preenchendo-o com um solo fértil ou camuflando com exterioridades. Quando deprimimos, caímos no buraco e, por todo esse sentimento de revolta e culpa, não queremos refletir ou reflexionar, apenas ficar ali dentro em silêncio. E o medo de sair de dentro do buraco e enfrentar a realidade. Então entramos dentro do buraco quando ficamos depressivos. Mas a gente tem que evoluir e amadurecer. Não é fácil, mas faz parte do nosso aprendizado aqui na Terra.
Que Deus nos ilumine e nos proteja, e nos dê força para submergir do buraco da depressão. Que assim seja.